Glórias a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, porque a sua Bíblia, ela é a palavra do Senhor. No caderno de Êxodo, capítulo 33, nós vamos ler o verso de número 15. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Apenas esse versículo. Deus chamou Moisés para sair, para tirar o povo do Egito. Mas aquele povo, durante mais de 400 anos, viveram como escravos. Pensavam como escravo. Falava na condição de escravo. Porque foram escravizados, obviamente. Mas Deus não quer que as pessoas sejam escravizadas. Deus quer que as pessoas sejam libertas. E Deus levantou um homem chamado Moisés, que era hebreu, mas fora criado no palácio de Faraó, para libertar esse povo. Moisés, durante 40 anos, ele teve que viver no deserto. Saiu do meio do povo egípcio e foi para o deserto, porque ele precisava aprender algumas coisas do Senhor. E o que Moisés aprendeu muito do Senhor foi ter intimidade com Deus. Intimidade é quando você aprende a ouvir, quando você aprende a sentir, quando você aprende a discernir o que Deus está fazendo e o que Deus quer para a sua vida. E Moisés saiu com esse grupo de pessoas, que eram muitas pessoas, andando pelo deserto. Mas esse povo ainda pensava como escravo, e volta e meia eles se rebelavam. Volta e meia eles se levantavam contra Deus, e se levantavam também contra o próprio líder deles, que era Moisés. E chega um determinado momento que Deus fala para Moisés: olha, eu não vou com vocês. Vocês vão, mas vocês vão sozinhos. E Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Eu não saio daqui. Sabe quando você tem que ir a um lugar e alguém tem que ir com você, porque fala assim: olha, sozinho eu não vou. Tem que ir ao fórum falar com o juiz, mas se o advogado não for, eu não vou. Não tem jeito. Não, a situação de Moisés era outra. Ele precisava seguir adiante com uma grande nação. E Deus fala que não vai, ele falou assim: se o Senhor não for, eu não vou. Sabe, amados, eu creio que não dá mais para andar, não dá mais para ir a lugar nenhum, se Deus não estiver conosco. Se você tiver que ir a algum lugar e você disser assim: olha, Deus não pode ir comigo, então você também não pode ir a esse lugar. Se você tiver que entrar num lugar e você sabe que Deus não pode entrar naquele lugar com você, eu estou repetindo, certamente você também não pode. Nós precisamos ter o discernimento que nós precisamos do Senhor ao nosso lado o tempo todo. Mas Deus tinha falado com Moisés: olha, esse povo, Moisés, é um povo complicado. Deus disse assim: esse povo é um povo de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Essa parte aqui, ó. É o cangote, a nuca.
Cerviz é a parte do boi que ele carrega a canga. Não sei se você já viu 2 bois levando uma canga. Coloca-se aquela madeira meio torta aqui, ó, para que os 2 bois possam levar a canga. Mas tem boi que não é domável, sabia? Tem boi que não consegue ouvir a voz daquele que está guiando, daquele que está conduzindo. Ou seja, tem boi que não serve para o trabalho. Sabe qual é o final de um boi que não serve para o trabalho? É um matadouro. Esse aí não serve. Tentamos, não deu certo, não serve. Então vai para o matadouro. Por quê? Porque é um boi de dura cerviz. Aquele povo, eles ouviam Moisés falando a respeito de Deus, eles ouviam a respeito dos seus parentes, dos mais velhos, eles ouviam a respeito de Deus, eles tinham notícia que Deus fazia coisas tremendas, mas aquele povo não tivera ainda uma experiência com o Senhor. E porque eram de dura cerviz, ou seja, pessoas cabeça dura, que não ouviam a voz de comando, que não tinham uma direção, ao invés de passar pouco mais de 40, 50 dias no deserto, porque não conseguiam ouvir, não conseguiam entender, eram desobedientes, eles passaram 40 anos. E a maioria daquele povo acabou morrendo e sendo enterrado nas areias do deserto. Por isso Moisés diz: se o Senhor não for comigo, Pai, olha, eu só vou se o Senhor estiver comigo. Moisés, ele não tinha apenas uma teoria, ele sabia reconhecer. Talvez seja o que nós mais necessitamos, reconhecermos que Deus está presente na nossa vida o tempo todo. Como eu gostaria de ter ouvido um amém bem gostoso. Como é que eu posso levar comigo a presença de Deus? Como é que eu posso sentir? Como é que eu posso viver a presença de Deus? Quando você está lendo a palavra, a presença de Deus se faz presente. Se faz naquele lugar, melhor dizendo. Quando você está orando, Deus se faz presente. Você sabia que quando você está pensando sobre Jesus, Ele se faz presente? Talvez você não reconheça, mas o Senhor está do seu lado o tempo todo. Nos momentos mais difíceis da sua vida, durante as maiores dificuldades, o Senhor está contigo o tempo todo. E se você aprender a ouvir a voz do Senhor, certamente você vai tomar decisões mais acertadas. Você vai tomar decisões corretas. E nós precisamos entender que a presença de Deus em nossa vida não é pela nossa força, mas é pela nossa fé. Eu não sei se você ouviu o que eu estou dizendo. Nós não precisamos fazer um esforço, não precisamos, olha, eu tenho que passar tantos dias de jejum. É bom passar tempo em jejum, mas nós precisamos entender e crermos que Deus está conosco o tempo todo. Não é pelo nosso esforço. Uma árvore, ela não se esforça para dar frutos. Eu nunca vi um pé de laranja se esforçando para dar laranjas. Mas naturalmente, ela dá laranja.
mas ela precisa de algumas coisas. A laranjeira precisa de luz, precisa de água, precisa de adubo nas raízes. E a palavra de Deus, ela é a água que faz com que nós sejamos pessoas frutíferas. Então não é o nosso esforço, mas é a nossa fé. É porque cremos. E as coisas se tornam naturais na nossa vida quando andamos com o Senhor. Se tornam naturais, normais. Como é bom aprender a andar na presença do Senhor de forma normal, natural. Os peixes, quando nascem, pouco tempo depois eles saem nadando. Não precisa de ninguém ensinar ele a nadar. Os passarinhos voam. Ninguém precisou ensinar um passarinho a voar. É natural que o passarinho voe. Nós precisamos entender que nós nascemos para adorar a Deus, e isso deve ser uma coisa natural na nossa vida. E quando nós estivermos andando pela rua, nós podemos adorar a Deus. Quando estivermos em nossas casas, nós podemos adorar a Deus. Isso é ter, isso é viver a presença do Senhor. E aí virão os frutos. Os frutos, querido, é quando nós temos a vida ligada ao Senhor. Os frutos é a paz que nós temos na nossa vida. Os frutos é a saúde que nós passamos a ter. É a alegria que nós passamos a ter no Senhor. É natural que tenhamos. Por quê? Porque nós estaremos ligados à fonte. Sem a fonte, as folhas secam, os galhos secam, caem, não dá certo. Mas se nós fazemos tudo pela fé, eu gostaria que você se perguntasse: você crê do fundo do seu coração que você é amado por Deus? Você crê nisso, querido? Fala sério, você crê nisso? Você crê que Deus quer a sua paz? Você crê que Deus quer que haja cura na sua alma? Você tem convicção de que Deus não te quer em apuros, vivendo uma vida de medo, de angústia, de tristeza, de depressão? Não, Deus não quer. Mas sabe qual é o problema? O problema é que às vezes você fala assim: mas eu não mereço. O problema é que você às vezes fala assim: olha, eu fiz muitas coisas no passado, olha, eu acho que eu não sou digno de receber algumas coisas da parte de Deus. E isso é uma conversa do diabo. Sabe por quê? Porque todos nós somos especiais para o Senhor. E quando nós chegamos ao Senhor, de maneira alguma Ele nos lançará fora. O Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 23, diz que as pessoas chegavam até Jesus e tocavam no seu manto. Eu imagino que a roupa de Jesus deveria estar até meio manchada de dedos, de mãos, de pessoas que queriam tocar em Jesus. As pessoas queriam e vinham de muitos lugares. E Jesus não perguntava para essas pessoas: escuta, o que você fez hoje? O que você fez ontem? Não, as pessoas chegavam e criam e eram curadas. E porque eram curadas, passavam a adorar a Deus, passavam a andar na presença de Deus. Existem pregadores irados que começam a querer colocar normas. Você não pode, você também, não tem jeito. Um dia uma mulher samaritana, que tinha tido 5 maridos, estava no 6º. E ainda assim não era o seu marido, era apenas um caso, um namorado. Ela chega até Jesus.
E ela tem uma história diferente a partir do momento que ela conheceu Jesus. Um dia uma mulher que fora apanhada em adultério, estava para ser apedrejada, chega até Jesus. E Jesus amorosamente acolhe aquela mulher e disse assim: ninguém te condenou, eu também não te condeno, vai e não peque mais. Era a situação limite para a vida de uma pessoa. Um dia uma mulher sírio-fenícia, que morava fora do território de Israel, estivemos próximo a esse lugar alguns meses atrás, 2 meses atrás, e alguém disse assim: olha, Sidom, essa mulher é daqui, ó, dessa região, a sírio-fenícia. Então Jesus esteve fora do território de Israel. A mulher sírio-fenícia chegou até Jesus, e a filha dela estava doente, mas ela clamou a Jesus, e Jesus trouxe cura para aquela mulher. Até mesmo um centurião romano, que os judeus odiavam, mas ele chega até Jesus, e Jesus também curou o seu servo. Você acha que você é diferente? Jesus tem cura para você. Jesus tem alegria para a sua vida. Eu não sei se você está me ouvindo. Jesus tem paz para a sua família. Jesus, ele tem salvação, ele tem também libertação. O que nós precisamos, talvez seja ter o discernimento que Moisés teve e falar assim: Jesus, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo para o trabalho, hein? Vou ficar por aqui. Se o Senhor não for comigo nessa minha viagem, eu não vou, não posso ir. Sabe o que chama isso, queridos? Isso chama total dependência de Deus. As coisas começam a melhorar quando nós temos uma total dependência do Senhor. Por quê? Porque nós somos falhos. Porque a nossa vontade nem sempre é a vontade perfeita. Nem sempre é a vontade agradável, nem sempre é a boa vontade. Nós somos limitados, irmãos. Somos pequenos demais. Às vezes pensamos de forma tão pequena, mas temos um Deus que pensa tão grande. Servimos a um Deus tão maravilhoso. E eu quero falar uma coisa para você, eu quero te dar uma notícia: você na presença de Deus, você vai ser um sucesso. Você crê nisso ou não? Talvez o inimigo continue a apontar, mas você tem alguns defeitos. Algum tempo atrás eu estava conversando com um amado aqui, e ele dizia assim que o outro irmão estava chamando ele para vir na igreja. Ele falou assim: não, eu não vou na igreja não, porque eu ainda tenho umas coisas que... Querido, venha. Não espere você não ter nenhum pecado para vir para a igreja. Claro que não, não é isso. Pelo contrário, a gente vem até o Senhor para que a gente seja curado, para que a gente seja sarado, para que nós sejamos transformados. Quando a gente vem até a presença do Senhor, e ainda assim, na presença do Senhor, apesar dos pesares, nós somos abençoados. Então você não pode continuar crendo errado. Nós precisamos crer da forma certa. Quando você crê da forma certa, as coisas vão dar certo na sua vida. Aquilo na sua vida que você creu de forma errada, começou a dar errado. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Quando você começa a crer de forma certa, as coisas começam a acontecer de forma correta. Mas nós temos uma história.
Às vezes nós queremos comparar Deus com o nosso pai, com a nossa mãe, que o tempo todo estava procurando as falhas. Olha, menino, você tem essa falha. Não é assim? Menina, você nunca vai ser nada na sua vida, porque você fez isso, você me respondeu e tal. Nossos pais também foram pessoas limitadas, necessitados da misericórdia. Deus não nos vê da forma que os nossos pais nos viam. Mas como Deus nos olha, como Deus vê a mim, apesar das minhas falhas, como Deus vê você apesar dos seus problemas, querido, ouça o que eu vou te dizer. Deus vê você pela lente da cruz. Eu acho que você não entendeu o que eu disse, eu vou dizer de novo. Quando Deus olha para nós, Ele sabe que nós já fomos justificados na cruz, através do seu Filho Jesus Cristo. Então Deus nos vê através da cruz, porque um dia o Filho de Deus foi para a cruz, para que tivéssemos nossos pecados perdoados lá na cruz. E nessa cruz eu posso lançar todas as minhas aflições, todos os medos, todas as tristezas. A palavra diz: lançai sobre eles todas as vossas aflições, porque Ele tem cuidado de vós. Eu gostaria que você entendesse que Deus tem cuidado de você. Mas a Bíblia diz que Moisés que tivera tantas experiências com Deus, uma certa feita o povo estava reclamando muito. Moisés liderando aquele povo e eles reclamavam. Está em Números capítulo 20, verso 11. E aquele povo, Deus permitiu que eles começassem a passar sede. E eles começaram a reclamar, começaram um motim, uma briga. Moisés, olha, você está sendo uma pessoa relapsa, por que você nos trouxe para esse deserto? Moisés diz a palavra que ele ficou irado e pegou uma madeira e bateu em uma pedra. A pedra começou a jorrar água, mas ele percebeu que aquela água estava amarga. Por isso aquele lugar se chama Fonte de Mara. Não é um bom nome para colocar na sua filha. Mara significa águas amargas. Mas a partir do momento em que Moisés tocou com aquela madeira naquela água, a água se tornou uma água doce. Aquela madeira simboliza a cruz de Cristo. Quando nós tocamos aquilo que está amargo, ou quando nós nos permitimos ser tocados pela cruz de Cristo, a nossa vida tem que ser diferente. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, querido, que Jesus, Ele torna essa situação amarga em uma situação doce. Por isso que nós precisamos da presença dEle. Mas eu quero que você me entenda, por favor. A presença de Deus não é uma teoria. A presença de Deus não pode ser um fruto da sua imaginação, mas precisa ser uma coisa real. E como é que nós sentimos a presença de Deus? Nós o sentimos pela fé. E porque sentimos a presença de Deus, precisamos ter um coração grato, saber que Ele tem cuidado de nós. Precisamos ter um coração grato, de glorificar o Senhor o tempo todo, de valorizar. Quando você não valoriza, preste atenção, quando você não valoriza algo, você acaba perdendo aquilo que você recebeu. Isso é assim. Quando você não valoriza o seu casamento, você acaba perdendo o casamento. Quando você não valoriza o seu dinheiro, você vai
perder o seu dinheiro. Quando você não dá valor, quando você não valoriza a sua vida, você vai alimentar de qualquer jeito, vai viver de qualquer jeito, você vai perder a sua vida. Quando nós não valorizamos a presença de Deus, nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Valorizar, querido, é aumentar o valor. Aumentar o valor daquilo que Deus tem falado conosco. Aumentar o valor daquilo que Deus tem para nos dar. Sabe por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Eu acho que só 3 pessoas ouviram o que eu disse. Deus, Ele é uma fonte inesgotável para a sua vida. Deus tem uma fonte inesgotável para a sua vida. Não sei o que você precisa, não sei o que você necessita, mas eu quero te dizer que o que você mais necessita nesse dia de hoje é a presença do Eterno. Você pode dizer amém? Vamos fechar os nossos olhos onde nós estamos. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Nesse dia de hoje nós queremos dizer, como disse Moisés: se tu não vieres mesmo, não nos faça sair daqui. Nós precisamos desesperadamente da tua presença. Nós carecemos, Senhor, da tua presença na nossa vida, no mais profundo do nosso coração. Oh, Senhor, nos ensina a reconhecer que o Senhor está conosco, apesar de nós mesmos, apesar dos pesares. Nós queremos ver o Senhor, nós queremos estar na tua presença, Senhor. A tua palavra diz que até mesmo os nossos cabelos são contados. A tua palavra diz que não cai uma folha de uma árvore se não for com um propósito. Então nós cremos que o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda. O Senhor sabe exatamente o que nós estamos passando nesse dia de hoje. Ah, Senhor, mas nós precisamos ser supridos com essa fonte inesgotável, ser supridos do teu amor, ser supridos da tua misericórdia. Ah, Senhor, visite o teu povo. E nós só queremos fazer algo se o Senhor estiver conosco. Se o Senhor não estiver, nada feito. Nós nos aquietaremos. O Senhor conhece cada vida que está nesse lugar, cada vida que está nos ouvindo nesse momento. Visita poderosamente, Pai. Tome em tuas mãos, em nome de Jesus.